Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Sou o Fernando e vamos estar conversando hoje um pouco sobre os três pilares da excelência. Eu vou trazer a contextualização sobre treinamento, sobre musculação especificamente, tá? Mas a gente consegue aplicar esses três pilares em todas as áreas da nossa vida e eu tenho certeza que vai mudar muito a forma como você enxerga os desafios, a forma como você enxerga as tarefas do dia a dia, as áreas da sua vida que você quer desenvolver. Então, só para contextualizar, tá? Foi feito um estudo de um sociólogo chamado Daniel Chambliss, tá? Ele acompanhou alguns nadadores do mais alto escalão, né? Nadadores olímpicos, e também comparou nadadores da classe C, que chamam, tá? Eu acredito que seja a divisão mais baixa da natação, porque no estudo ele não identificava ao certo. Mas sabemos que era nadadores de elite, competidores olímpicos e nadadores da classe C, que é o que ele traz no estudo, e eu estou falando e acredito que eles que sejam nadadores da divisão mais baixa da confederação. Tá? Então, esse sociólogo ele fez esse estudo, ele acompanhou a rotina e a vida dos atletas e ele chegou à conclusão que o talento, apesar de ter influência, apesar do dom ele ter uma certa influência, ele não é o que determina as pessoas terem sucesso ou não, independente da área de atuação. Tanto que a gente pode ver vários casos de pessoas super talentosas, de pessoas que tinham um dom literalmente para música, para arte, que acabaram se perdendo, né? Então, aqui a gente está tirando de fora o dom, a gente está falando sobre hábitos, sobre mentalidade, sobre fazer as coisas que precisam ser feitas. E aí então o Daniel, o Chambliss, ele traz nesse estudo que a gente precisa ter o entendimento desses três pilares. E o primeiro pilar é a técnica. E se formos olhar para todas as áreas da nossa vida, seja treinamento, seja empreendedorismo, seja desenvolvimento de uma segunda língua, qualquer coisa do tipo, a gente precisa desenvolver a parte técnica. E nesse estudo, ele, ele relatou que os nadadores do mais alto escalão, eles tinham uma certa obsessão pela técnica. Eles eram muito focados na técnica, eles precisavam toda hora tá ajustando a técnica, seja a forma como a mão entrava na água, como o ombro rotava, tinha essa rotação de ombro, né? Então todos esses detalhes, os nadadores eles eram muito fascinados, eles treinavam aquilo tipo até a exaustão, assim, ó. Eles prezavam muito, muito, muito pela parte técnica. Pegando esse gancho e trazendo para musculação, para treinamento, é a mesma coisa. A gente não vai conseguir desenvolver a musculatura, a gente não vai conseguir mandar o estímulo certo para o músculo sem a técnica correta. Não adianta a gente encher a barra de peso e fazer meia repetição num supino, fazer um agachamento que não seja profundo. Esses detalhes fazem total diferença, porque eles vão prevenir uma lesão, eles vão potencializar o teu treino, porque com a técnica certa, você não vai precisar usar cargas elevadíssimas, apesar da carga, da sobrecarga no exercício ser um dos princípios, mas até você aprimorar e deixar a técnica perfeita, você não vai precisar demandar tanta técnica, tanta carga, aliás, então você não vai ter um risco de lesão, você não vai se machucar, porque você vai priorizar a técnica. E sem a técnica não adianta. A prioridade tem que ser a técnica. O segundo ponto que Chambers analisou foi a disciplina. Mas a disciplina que eu estou falando aqui não é aquela disciplina motivacional, que tu tem que treinar abaixo de chuva, tu tem que treinar
doente, machucado. Não, não é isso. Isso não funciona. A técnica, a disciplina, aliás, que o Chambers fala, é que os nadadores eles tinham excelência, assim, eles eram excelentes em levar a sério o treinamento. Eles respeitavam muito as regras da confederação, eles respeitavam muito a orientação dos seus treinadores, dos seus psicólogos. Porque pensa só, um atleta do mais alto nível, a pressão que ele tem é absurda. É absurda. Pensa que você muitas vezes está se preparando para um concurso público, você está se preparando para um vestibular, algo do tipo, e você já se coloca uma pressão. Você já fica se cobrando muito. Aí agora você imagina um atleta que ele treina 4, 5, 6 anos para uma única competição. Imagina a pressão que ele se coloca, a pressão da família. E aí na hora da prova, ele tá num ginásio, num estádio lotado, com as pessoas pressionando ele e ainda aquilo sendo transmitido. Seria a mesma coisa você fazer um Enem e num estádio lotado e aquilo ser transmitido ao vivo e você tem que passar. A pressão é absurda. Então, eles tinham muita disciplina em ouvir os conselhos, as orientações, em respeitar as regras. E trazendo novamente isso para a musculação é a mesma coisa. Muitas vezes a gente não quer fazer um treino de mobilidade sabendo que vai fazer bem. Muitas vezes a gente dá um migué, não quer ir treinar, falta por qualquer motivo, sendo que dava para dar aquele gás, dava para ir um pouquinho mais além. Saindo um pouquinho do contexto dos treinos, a gente procrastina em muitas áreas da nossa vida, muitas vezes falta disciplina para nós. E esse é o detalhe. Esses caras, eles fazem o que precisa ser feito, mesmo quando eles estão sem vontade. E então, esse pilar da disciplina é a disciplina daquela assim, silencia tua cabeça, silencia tua mente, faz o teu melhor dia após dia. Nem sempre vai ser perfeito, nem sempre vai ser o teu melhor, mas é o melhor do teu dia. Não precisa ser perfeito, tu precisa começar, tu precisa dar o primeiro passo. O terceiro pilar que Chambers traz, e esse é o que mais vai fazer sentido para vocês, é a questão da atitude. Os nadadores, eles tinham excelência em fazer o trabalho difícil. Eles se motivavam com aquilo, até é um nível meio de psicopatia ali, porque enquanto os caras poderiam estar descansando, poderiam estar com a família, eles estão lá treinando. E muitas vezes são treinos que não são diretamente relacionados, não eram diretamente relacionados à natação. Muitos faziam, eles nadavam o nado crawl, que é o nado comum, convencional, de frente, né, de barriga para baixo na água, nado comum. Mas Chambers notou que esses atletas, os do mais alto nível, eles não treinavam somente especificamente para pro nado crawl. Tinha alguns que treinavam o nado borboleta, tinha uns que iam para academia, tinha outros que corriam. Então, muitas vezes a gente tá focado somente no excesso. Eu preciso treinar mais, eu preciso fazer mais, e não é assim. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás e fazer o trabalho que a gente não quer fazer. E nesses momentos que eles não queriam fazer aquele determinado trabalho, aquele determinado treino, eles, na cabeça deles, eles conseguiam modular a cabeça deles, conseguiam mudar a forma deles pensar e viam aquilo como um desafio. Eles conseguiam se motivar frente ao desafio, frente à dificuldade daquilo. E muitas vezes é isso que colocava eles na frente dos concorrentes deles. O Phelps fala uma frase muito interessante, que teve um ano, durante uma das preparações dele, que ele treinou todos os dias da vida, do ano no caso, todos os dias.
E ele disse que os dias que ele mais sentia prazer em ir treinar era nos feriados. Porque ele sabia que os concorrentes dele estariam em casa, tomando um vinho com a família, comendo bobagem, enquanto ele estava lá focado, estava lá treinando, dando o melhor dele. E trazendo esse contexto para a musculação, quantas vezes a gente sai da academia sem fazer o treino de panturrilha, dando aquele miguezinho no abdominal? Principalmente os homens não gostam de treinar perna. Eu jogo futebol, não precisa treinar perna. Eu sei, eu também já fui assim, eu já não gostei de treinar perna. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente precisa sair dessa zona de conforto e a gente muda a nossa forma de encarar os desafios, de encarar as dificuldades, as coisas começam a ser mais prazerosas. E foi literalmente o que eu fiz quando eu não gostava de treinar perna. Chegava no dia de perna, eu não ia, faltava, dava um migué. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu vou treinar, eu vou fazer isso acontecer. E aí eu fui começando. Uma semana eu fiz certinho o treino, na outra eu fiz meio treino, na outra eu fiz um treino melhor do que o primeiro. E aos pouquinhos eu fui pegando gosto, fui progredindo cargas, fui ajustando a técnica. E hoje eu tenho um resultado legal, tenho um corpo bacana, consigo treinar bem, mas nem sempre foi fácil. Hoje eu sinto prazer em treinar. Hoje é algo que me faz bem. É algo que para mim é muito prazeroso. É algo que é aquele momento onde eu silencio tudo ao meu redor e eu foco só naquilo. É literalmente eu vivo aquele momento ali, eu tô totalmente presente naquilo. E a partir do momento que a gente entende isso, a nossa vida começa a fluir. A nossa vida começa a andar, a gente começa a se desafiar e a gente literalmente consegue encontrar prazer no desconforto. É uma conversa de coach, é um papo motivacional. Mas galera, a hora que vocês entenderem isso de fato, assim, que as coisas, a excelência nas coisas são não fáceis, não é essa palavra, não são fáceis, mas elas são simples. Muitas vezes a gente está catando uma fórmula mágica para emagrecer, muitas vezes a gente está catando um atalho aqui, e isso muitas vezes não, sempre atrapalha. É como se fosse um ladrão invadir a tua casa e ele tá rasgando o colchão, ele tá quebrando uma parede, tá procurando um cofre e o teu dinheiro tá na cama do gato, tá na tua fuça ali. Mas tu não olha pra simplicidade. E a excelência é isso. Tu ser excelente em alguma coisa é desenvolver esses três pilares: a técnica, a disciplina e a atitude frente aos desafios. Nem sempre a gente vai estar 100%, nem sempre tu vai estar disposto a dar o teu melhor. Mas a gente tem que fazer, dar o primeiro passo. Senão a gente não vai saber como é. A gente não vai se desenvolver. E o mais bacana desse estudo é que esses três pilares eles são aplicados para todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas. Se você quer ser um bom músico, tu vai precisar desenvolver a técnica, tu vai precisar ter disciplina para fazer todos os dias as mesmas coisas, e tu vai ter que ter uma atitude de encarar os desafios de frente. Se tu quer ser um excelente cirurgião, é a mesma coisa. Você vai ter que desenvolver a técnica, você vai ter que ter a disciplina e vai ter que ter a atitude. Se você quer ser um jogador de futebol, se você quer ser um grande empresário, tudo, tudo, tudo. Esses são os três pilares da excelência, segundo Daniel Chambers. Espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que eu quero estar trazendo mais conteúdos úteis, conteúdos que eu gosto de consumir e sinto a necessidade de compartilhar, porque como me ajudou, eu sei que pode de alguma forma te ajudar também. Tamo junto, é só o começo.